Daremos continuidade hoje falando sobre a nossa missão enquanto Igreja de Jesus e como a missão está atrelada à ressurreição de Jesus. No desenvolvimento do texto vocês vão perceber isso. Diz assim: ao cair da tarde, naquele dia, o primeiro da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: que a paz esteja com vocês. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E Jesus lhes disse outra vez: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebam o Espírito Santo. Se de alguns vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados, mas se os retiverem, são retidos. Vamos orar mais uma vez. Senhor, fala conosco hoje pela Tua palavra. Nós te pedimos, Senhor, a iluminação bendita do Espírito Santo de Deus, acompanhando a mente e o coração de quem prega e também, Deus, a mente e o coração de quem ouve. Nós te pedimos, Deus, lucidez, centralidade na pregação do Evangelho, atenção às Sagradas Escrituras, aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa manhã. Que não seja, Senhor Deus, o pregador a falar, mas que seja o Teu Espírito Santo a falar por intermédio dele a cada um aqui, Senhor. E que haja, Senhor Deus, luz e entendimento no púlpito e também em cada pessoa aqui. Que todos nós juntos aqui tenhamos um coração fértil para ouvir a Tua palavra, que será semeada em nós, em nome de Jesus. Amém. Os discípulos, os futuros corajosos discípulos, estavam trancafiados de medo dentro do cenáculo. Eles estavam sob uma ameaça iminente de morte pessoal. Imaginem só, o grande mestre deles foi condenado à morte por um tribunal romano e por um tribunal religioso judeu, pelo Sinédrio e também pelas mãos lavadas de Pôncio Pilatos. Se o mestre deles foi sentenciado à pena capital, horrorosa, terrível, que era a morte de cruz, por que aqueles que estiveram atrelados a Jesus, andando em convivência íntima com ele, durante o espaço de 3 anos, estariam absolutamente protegidos e guarnecidos? Eles teriam segurança de ir e vir, de andar pelas ruas da Palestina sem nenhuma ameaça à sua integridade física? É claro que não. Por isso o texto começa dizendo que eles estavam trancafiados, a portas fechadas, dentro do cenáculo, e nominalmente o texto apresenta a palavra medo. Eles estavam com medo. Eles são os apóstolos, o fundamento da igreja. A igreja, ela é apresentada em termos fundamentais, em termos de fundamento, como a igreja fundamentada sobre profetas no Antigo Testamento e apóstolos no Novo Testamento. E aí nós temos então a coletânea desses 39 livros do Antigo Testamento e os 27 do Novo Testamento, formando então as Escrituras Sagradas fundadas sobre profetas lá no Antigo e apóstolos no Novo Testamento. Mas a minha pergunta é: será que esse fundamento realmente é firme? Esse fundamento da igreja, os apóstolos, era o fundamento ainda frágil de pessoas acuadas pelo medo que se trancafiaram dentro de um cenáculo e eles não aguardavam no coração nenhuma expectativa de ressurreição, como nós conversamos semana passada. Os antigos, eles sabiam de algumas coisas tanto quanto os modernos. Às vezes, os modernos, por causa de um pedantismo intelectual, supondo que nós sempre temos uma visão melhor do mundo do que os antigos, nós achamos que os antigos não sabiam que as pessoas morriam e não ressuscitavam.
Gente, Roma era capaz de dar um atestado de óbito, de saber que alguém tinha morrido. Então, filosofias muito mais modernas, como do século XIX, do Iluminismo, que dizem, não, Jesus, ele não morreu, ele desmaiou. Desmaiou, foi colocado no túmulo e depois ele ressuscitou. Isso é, como alguém já disse, um etnocentrismo cronológico. É olhar para um grupo cultural antigo e supor que eles não são capazes de dar um atestado de óbito. Como se só os modernos pudessem saber quando uma pessoa morre. É claro que uma suposição dessa, que Cristo desmaiou, além de ser intelectualmente muito desonesta, ela parte de uma premissa. A premissa de que milagres não existem. Então, se milagres não existem, se o mundo ele é totalmente fechado a uma intervenção sobrenatural, eu terei que explicar tudo no mundo como uma grande ilusão, truques, mágicas. Mas nós cremos que Deus intervém. Nós cremos que o mundo, ele não é blindado a portas de bronze, fechado, e tudo funciona numa dinâmica de causa e efeito aqui. Não! Deus intervém. Deus, ele muda a história. As coisas não são absolutamente fixas e inalteráveis. E os evangelhos mostram isso. Mostram até a suspensão da lei da gravidade, Cristo andando sobre a água, para mostrar que as próprias leis do mundo estão sob o comando do Criador delas, o Criador de todas as leis, que é o nosso Senhor. No entanto, os apóstolos, apesar de acreditarem em milagres, eles não imaginavam a ressurreição, porque supunham a ressurreição será no último dia da história. Eles esperavam uma ressurreição coletiva e no último dia da história. Irmãos e irmãs, tanto quanto eles estavam atrás de portas, trancados pelo medo, nós também vivemos o sentimento do medo. O medo é uma realidade contemporânea no Rio de Janeiro. O medo criou patologias modernas. Por exemplo, não se ouvia falar de síndrome do pânico há alguns anos atrás, recentemente na história. Na esquina da história, no anteontem da história, não se ouvia falar de burnout, de síndrome do pânico. Por quê? Porque o estilo de vida moderno e pós-moderno impuseram uma velocidade, uma pressa, que submetem as pessoas a resultados de trabalho que não são condizentes com a própria natureza humana, que pode parar. Mas o pânico e o medo também têm muita relação com a violência urbana, com as trincheiras visíveis e invisíveis das nossas cidades. Mas é um medo também que pode ser de natureza psicológica. Medo do futuro pelas inseguranças e incertezas da vida. Um medo que não é movido exatamente por armas de pólvora ou por assaltante na esquina, mas o medo psicológico, resultado de uma falta de sentido existencial de vida. Você já se percebeu trancado pelo medo em algum momento da vida? É o medo em relação ao futuro do casamento, é o medo em relação ao futuro dos filhos, é o medo em relação às escolhas do Enem, à faculdade que nós iremos fazer, ao sucesso profissional. E o medo parece ser algo muito primitivo no ser humano. E parece que o primeiro medo do ser humano é o medo do escuro. Não é verdade? Eu me lembro na minha infância, morava numa casa de 2 andares, e eu me lembro de descer as escadas cuidadosamente, sorrateiramente, na ponta dos pés. Aí eu pegava um copo de água na geladeira e saía correndo. Na escuridão, a gente imagina que vai sair alguma coisa que a gente não está vendo. As pessoas às vezes crescem e continuam com medo de escuro. Interessante que, fazendo até uma pesquisa urbanística e sociológica das cidades até hoje, dizem que o medo, a sensação de medo na cidade está muito atrelada também a ruas escuras.
Pode não ter nada, mas se a rua está iluminada, isso minimiza a sensação do medo, porque existe um medo real, objetivo, resultado de ameaças que estão presentes numa determinada redondeza, mas há o medo subjetivo da sensação. E o medo faz parte da nossa experiência humana. No entanto, esse texto apresenta o Cristo ressurreto aparecendo aos seus discípulos, e na representação dos discípulos de Cristo, os primeiros, nós podemos nos ver alcançados pela representação deles, que é uma representação já universal para todo discípulo de Jesus em todo tempo e toda época. E nós vemos então, versículo 19, ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando trancadas as portas da casa, onde estavam os discípulos com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo que a paz esteja com vocês. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. Jesus chega, se põe no meio deles e diz: a paz esteja com vocês. Uma coisa que me impressiona aqui é que o texto diz: eles estavam com medo. Qual é o antônimo de medo? Coragem. Mas Jesus não chega e diz coragem. Ele diz a paz. É possível uma multidão estar enfurecida de coragem e não ter paz. Eu acabei de ver uma série na HBO, não é propaganda, que fala de uma invasão na Embaixada Americana em Teherã, no ano de 1979, e aquela revolta de estudantes produziu a invasão na embaixada e a captura de embaixadores, diplomatas e funcionários americanos durante um período de 444 dias. Era para ser 24 horas. Foi numa época de sucessão de regime. O rei, o Shah do Irã, havia sido deposto. Eles estavam numa vacuidade de poder e aqueles estudantes se movimentaram, invadiram a embaixada e, de repente, estudantes tornaram-se sequestradores. E alimentaram um plano de 444 dias, alimentando aqueles reféns, segurando aqueles reféns. Eu estava com esse texto no coração para pregar hoje. O que me ocorreu foi o seguinte: aquela multidão enfurecida tinha coragem? Claro que tinha coragem. É claro que a coragem é uma domesticação do medo. A coragem não é uma ausência absoluta do medo, mas a pessoa que consegue calcular os seus riscos e enfrentar o seu medo. Mas eles tinham coragem? Tinham. Mas eles estavam vivendo um momento de instabilidade que eles não sabiam o futuro do seu país. E ao mesmo tempo que eles estavam cheios de coragem, eles estavam armados, soltando bombas, gritando, esbravejando a morte do seu oponente, desejando a morte do seu oponente. Portanto, a coragem não coincidia com a paz. Nós encontramos muitas multidões enfurecidas no próprio Brasil. Manifestações de violência que demonstram uma certa medida de coragem ou de atrevimento. Mas nem sempre onde a coragem está presente, a paz está presente. Há pessoas que carregam no coração muitas militâncias e muitas lutas pelo mundo. No entanto, a paz, ela significa, biblicamente, muito mais que uma percepção sensorial e sensação psicológica. A paz representa um posicionamento de Deus em relação à nossa vida e também uma percepção do nosso posicionamento diante de Deus, e o nome disso é relacionamento. É saber que o Deus que existe, ele não é um oponente, opositor nosso, ele não é um algoz contra nós,
Mas por meio de Jesus Cristo, ele é um Deus favorável que sobre nós levanta o seu rosto e nos dá a paz. Na compreensão moderna e diplomática, paz tem muita relação com a ausência de guerras. Então nós desejamos o quê? A paz na Ucrânia. O desejo da paz na Ucrânia e da paz no Oriente Médio é o desejo de uma ausência de conflito. No entanto, ainda que um acordo internacional seja ratificado para a ausência de conflito na região de Gaza, por exemplo, isso não representa que judeus vão amar palestinos e que palestinos vão amar judeus. E se a guerra porventura for suspensa, mas o ódio permanecer dentro do coração, o que vai acontecer é que a paz deixará de existir pelo simples fato do ser humano ter que conviver consigo mesmo e com a sua própria consciência. Porque uma consciência atordoada pelo ódio e pela culpa não vive a experiência da paz. E aí, isso não simplifica a paz. E se eu perguntar para você, você tem paz? Eu estou perguntando de algo muito maior. Eu não estou perguntando se você tem dinheiro capitalizado para o futuro. Eu não estou perguntando se sua vida está sob o seu controle e a vida inteira planilhada no Excel. Eu não estou perguntando se há ausência de conflito simplesmente. Eu estou perguntando se você percebe a bênção de Deus florescendo sobre a sua vida nos momentos da mais grande, da maior, meu Deus, corta isso, no momento da maior e violenta guerra. No espanhol existe, tá? Mais grande. Oi? Foi espanhol. Eu estava falando ontem. Então, no momento da maior de todas as guerras. Vejam só, gente. Há dois modos de nós compreendermos a paz na Bíblia. A paz de Deus e a paz com Deus. A preposição muda tudo aqui. Paz com Deus é um relacionamento pessoal com a pessoa, com alguém. Paz com Deus, na Bíblia, se chama reconciliação. O ministério que nos foi dado como igreja de Jesus, ele nos reconciliou consigo mesmo e nos foi dado o ministério da reconciliação para proclamarmos ao mundo que, por meio da cruz, Deus está oferecendo paz. Deus está reconciliando o mundo consigo mesmo, mediante o sacrifício de Jesus. Reconciliação significa que aquele com quem eu tinha desavenças, de quem eu era inimigo, com quem a relação ela estava absolutamente obstaculizada, agora não tem mais muros, não tem mais obstáculos, eu posso ter paz com Deus. Deus pode ser meu amigo. Gênesis 3,15 diz: porém a inimizade entre você e a mulher. É uma declaração à serpente. Ou seja, a paz ela entra quando Deus coloca inimizade com a serpente. Inimizade pactual com as trevas, com a escuridão, para que haja no lugar da escuridão a luz do Senhor. E paz com o Senhor. Deus pode ser nosso amigo. Nós podemos ser filhos de Deus, adotados pelo sangue bendito de Jesus Cristo. E então nós temos paz com Deus. Aí sim, como fruto da paz com Deus, existe o quê? A paz de Deus. É aquela paz que excede todo entendimento. Quando o apóstolo Paulo fala sobre a paz que está para além da explicação, que excede todo o entendimento, ele está pressupondo que existe um povo reconciliado, que é amigo de Deus, e por saber que Deus sobre nós levanta o seu rosto, ele nos dá a paz. E então nós temos a paz com Deus. E aquela paz inexplicável, nos piores momentos da vida, quando grande é a guerra,
quando grande é a tribulação, a gente compreende que paz não é ausência de conflito. Paz não significa que as circunstâncias são absolutamente favoráveis. Não significa um dia ensolarado e bonito, mas pode ser um dia nublado e um dia com uma nuvem escura de tribulação, trevosa. Nós sabemos, como alguém já disse, que por detrás de uma providência carrancuda de Deus há um sorriso escondido do Senhor. A providência pode ser carrancuda, mas Deus nunca é carrancudo. Deus é um Pai amoroso. E nós experimentamos a paz que excede todo entendimento. Jesus entra no cenáculo, se coloca no meio deles, no meio dos discípulos. E é muito simbólico do ponto de vista dessa organização do espaço. Jesus se colocar no meio, no centro. Jesus sempre deve ser a centralidade, o eixo central da vida cristã. Ele se coloca no meio. E por 2 vezes no texto ele repete também isso. No versículo 21, e Jesus lhes disse outra vez que a paz esteja com vocês. 2 vezes. Ele não diz coragem. Coragem. Vamos para o lado de fora, vamos ser rebeldes, revolucionários. Vamos lutar contra o Império Romano. Juntem-se aos zelotes. Afiem as espadas. A guerra começou. O reino messiânico vai ser inaugurado. Não. Ele não está recomendando coragem para lutar contra as estruturas pesadas do mundo, do império. Ele diz paz, porque a mudança começa pela cruz de Jesus Cristo, pela reconciliação com Deus. E quando essa paz entra no coração e o reino de Deus se estabelece dentro de nós, a mudança começa a emanar de dentro para fora. E aqueles que haverão de ter grande impacto no mundo serão pessoas, primeiramente, que receberão o impacto de Deus em suas vidas. Não adianta querer paz para o mundo se nós não temos paz no nosso próprio coração. Que a paz esteja com vocês. Eu desejo isso. Mas não uma paz falsa, circunstancial, psicológica, somente. A paz de Deus que acontece pela reconciliação de Cristo Jesus. Em segundo lugar, esse texto avança, mostrando que aqueles que são vocacionados para a missão de Deus, primeiramente são aqueles que experimentam a paz dentro de si. Mas experimentam a paz dentro de si porque a paz foi objetivamente feita fora deles, na cruz do Calvário. É uma paz que começa pela cruz. E a lógica de Paulo aos Coríntios é muito interessante. Ele fala que Deus nos reconciliou consigo mesmo na cruz. E depois diz, nós recebemos o ministério da reconciliação. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte, que o ministério, a obra, a proclamação da reconciliação por parte da igreja é fruto da igreja, primeiramente, ter sido reconciliada com Deus. Não adianta a gente proclamar reconciliação se não formos reconciliados. Proclamar paz ao mundo se nós não temos paz com Deus. Primeiramente, essa objetiva experiência de reconciliação deve nascer em nós, quando nós somos chamados a responder à cruz de Cristo com fé. E eu pergunto, você já respondeu com fé? Você tem uma paz psicológica, circunstancial ou uma paz com Deus? O povo da missão é o povo da paz. E aí então o texto avança, mostrando que nós precisamos também da autoridade de Jesus para sermos enviados para a missão. Se você vai para a missão, você precisa primeiro ter o quê? A paz. Não proclame a paz sem tê-la primeiramente com você. Mas o versículo 21, ele vai dizer o seguinte: e Jesus lhes disse outra vez, que a paz esteja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. O povo da missão é o povo que tem paz,
Mas o povo da missão é o povo que sabe que foi enviado pela autoridade de Jesus. Em primeiro lugar, paz. Em segundo lugar, missão. Nós fomos enviados por Jesus. Se nós não soubermos que nós fomos enviados por Jesus, gente, tudo que nós estivermos fazendo será uma grande aventura. Se nós não tivermos a convicção profunda do nosso chamado, de que Jesus nos chamou para proclamar a paz e o evangelho, o que nós fizermos enquanto igreja será uma aventura. Imaginem se o que nós estamos fazendo hoje é uma aventura. O bazar, uma aventura. Uma experiência para nos encher de adrenalina, de endorfina, de experiências emocionais para tapar o buraco do vazio da vida. Nós estaríamos fazendo valer a lógica de muitos opositores da fé cristã que disseram que a religião é o ópio do povo. Que é uma crítica que pode de fato acontecer quando a nossa experiência é simplesmente religiosa. Mas quando a nossa experiência é com o evangelho, a boa notícia de que Deus está reconciliando consigo o mundo, nós não temos uma religião que é uma impressão humana sobre Deus. Nós temos o evangelho que diz quem Deus é. É uma revelação. Não é uma experiência subjetiva da minha sensação sobre Deus. Essa é uma ideia muito forte na pós-modernidade. De que todas as religiões são válidas porque toda religião é o ponto de vista de um ponto. É a subjetividade do que eu vejo sobre Deus. O problema é que cada um vê uma face de Deus diferente. A gente não tolera isso nas nossas relações interpessoais. Imagine se cada pessoa aqui fosse vista de uma forma diferente. Em certo sentido é. Porém, quando a gente se sente caluniado, injustiçado, a gente fala assim, essa pessoa não conhece a minha essência. Essa pessoa não sabe quem eu sou. Se nós nos sentimos ofendidos assim, que direito teríamos, cada um de nós e cada membro da raça humana, de pensarmos de Deus o que nós queremos pensar dele? Aquela velha história do elefante, apalpado por um cego. Já ouviram falar essa história? Uma pessoa vai lá, apalpa a trompa de um elefante, aí pensa, é uma cobra. O outro apalpa as patas do elefante e diz, é uma coluna. O outro lado, é uma parede. Cada um vai tendo uma impressão diferente do elefante. O problema é que nenhuma compreensão dessa é o elefante. O nosso século faz elogios à loucura e elogios ao tipo de cegueira intelectual e espiritual que não enxerga a realidade e não enxerga Deus. Deus não é o que nós queremos que Ele seja. Deus é quem Ele disse ser. Você não tolera que outro te nomine e tenha o direito de dizer de você os rótulos mais detestáveis possíveis, que não compatibilizam com o que você pensa de si mesmo. E será que nós temos o direito de acharmos de Deus o que Deus sabe que Ele não é? Deus é santo, Deus é bom, Deus é justo, é benevolente, é bem-aventurado, é onipotente, é onisciente. E Deus tem um plano de salvação que é por meio de Jesus Cristo e somente Jesus Cristo. E aí então, a gente olha para esse texto e porque a gente não está na aventura de irmos sozinhos, mas porque nós sabemos que nós fomos enviados pelo Senhor, nós podemos dizer o seguinte, nós estamos indo ao mundo como emissários, como embaixadores, que é uma terminologia do Evangelho. O embaixador é o representante da embaixada celestial, representa assuntos celestiais, assuntos divinos. Eu não tenho direito de falar o que eu quero, eu falo a mensagem que Deus me deu. Eu sou um emissário. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Não é aventura. Não é aventura. É missão. Aí você pode perguntar assim, mas de quem você está falando? De mim? Sim. De você, cara pálida.
de você que eu estou falando. Estou falando de você e de mim. A missão não é só para uma elite espiritual. Não é só para o que durante a história foi chamado de clero. Essa não é uma visão protestante. A visão protestante é do sacerdócio universal de todos os cristãos, de que todos nós aqui somos embaixadores do reino de Deus, todos temos acesso ao Santo dos Santos, todos podemos fazer um livre exame das Sagradas Escrituras, todos nós podemos orar, todos nós somos dignos em Cristo Jesus. Não há muro de separação, não há bárbaro e cita, não há escravo e livre, não há homem e mulher, não há divisões, há um único povo. E quando eu digo não há bárbaro e cita, homem e mulher, eu não estou dizendo que não há diferenças humanas, eu estou dizendo que não há mundo hierarquizado, homem e mulher. Esse é o sentido bíblico. Não há escravos e livres, não há bárbaros e citas. Nós temos um mundo igualado pela dignidade da salvação em Cristo Jesus. E a missão de proclamar o evangelho a toda criatura, ela é dada à igreja de Jesus, que tem liderança, que tem professores, que tem mestres, que tem pastores, mas que equipam os santos, o corpo de Cristo, para que todo mundo vá. Eu não posso entrar na sua academia. E tinha gente ontem aqui que veio da sua academia. Tinha gente ontem aqui que veio do seu prédio, da sua vizinhança. E eu não estou lá, eu não moro no seu prédio. Gente que veio do seu trabalho, da sua convivência social. Eu não entro em todos os círculos sociais aqui. Eu não tenho essa capilaridade. Mas olha que poder glorioso da igreja. Gente, cada pessoa aqui é uma janela para um mundo social diferente da outra pessoa que está do seu lado. Se todos nós estivermos conscientes da nossa missão de pregar o evangelho, de levar as boas novas, a gente pode ver um crescimento exponencial e qualitativo. Porque quando a igreja toda se envolve na missão, esse crescimento não pode ser uma explosão numérica, porque já existe um convencimento qualitativo do comprometimento da consciência pessoal de cada discípulo de Jesus. Vejam só. A missão é da igreja. Charles Spurgeon, o maior pastor batista, calvinista de todos os tempos, ele disse: todo cristão é um missionário ou um impostor. É o Spurgeon. É o Spurgeon que está dizendo, o príncipe dos pregadores. Todo cristão é um missionário ou um impostor. Uma outra frase que eu gosto é: a igreja que não evangeliza se fossiliza. A gente vira um fóssil. Vamos fazer uma expedição arqueológica pela igreja e ver os sítios arqueológicos aqui da civilização passada que nós fomos um dia. Não, gente. Na Europa, igreja virou pub, casa de dança. A gente não quer fazer uma viagem arqueológica pela igreja para ver o sítio arqueológico de uma comunidade de civilização viva do passado. Ora, os nossos pais. Não. Nós queremos a presença viva do Deus vivo no nosso meio hoje. Aviva a tua obra no meio dos anos. E essa obra de Deus, ela só pode ser avivada por meio de um povo consciente da sua missão. Uma igreja alienada da sua missão é uma igreja que se fossiliza, que envelhece, que não se rejuvenesce, que não tem propósito de vida. O impressionante nesse texto é: assim como o Pai me enviou, eu os envio. Assim como o parâmetro do nosso envio é o Cristo enviado. Já pensaram nisso? A segunda pessoa da Santíssima Trindade, ela é uma pessoa enviada. Alguém já disse que na Trindade nós lidamos com a dinâmica de enviador e enviado. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, Jesus. Jesus foi enviado pelo Pai. Nós temos um Cristo enviado. E o Cristo enviado
prestes a cumprir o seu ministério terreno, já às portas da cruz, ele fala, é necessário que eu vá para que eu envie o Consolador, o Espírito Santo. O Espírito Santo é enviado e Cristo é o enviador do Espírito Santo juntamente com o Pai. Na Santíssima Trindade, só o Pai não é enviado, mas é o enviador. Nós temos um Cristo enviado, nós temos um Espírito Santo enviado, um Pai enviador, um Cristo enviador e o Espírito Santo que envia a igreja. Nós somos enviados. E nós estamos compartilhando uma qualidade divina, porque nós temos uma trindade com Pai e Filho enviados e nós somos uma igreja enviada. Amém? Nós somos uma igreja enviada? Somos. Onde você está? Pereira da Silva, Tijuca, Laranjeiras, Cosme Velho, Flamengo. Gabi sempre reclama que eu não cito o Flamengo. Flamengo. Nós somos uma igreja enviada. Minhas filhas já não estão mais na idade escolar. Então eu não tenho mais aqueles amiguinhos das festinhas de criança. Você tem. As festinhas de criança. Os amigos dos seus filhos. E os pais dos seus filhos que tornaram-se também seus amigos em alguma medida, porque você faz rateio de carona com eles. Você pode trazer meu filho do colégio? Eu levo. Há dinâmicas que são facilitadoras para a pregação do Evangelho. Alguém já disse o seguinte, alguém já disse que tempo de igreja pode ser inversamente proporcional à eficácia evangelística. O Instituto Americano, George Barna, colocou isso. O que significa isso? Às vezes, quanto mais tempo a pessoa tem de igreja, mais ela vai se enclausurando em bolhas e becos e vai perdendo relacionamentos sociais com pessoas não cristãs. Em certo sentido, até uma naturalidade de você expandir os seus relacionamentos com cristãos. Ok. Mas nós precisamos ser intencionais com os não cristãos, com os quais nós convivemos no ambiente de trabalho, na faculdade, na vida. Pode não ser um relacionamento tão compatível e fácil com o seu relacionamento cristão, que te deixa em uma zona de conforto, porque você tem alguém que, idealmente falando, tende a concordar com as suas ideias. Mas nós somos enviados como cordeiros ao mundo, para o meio de lobos. O mundo é um lugar perigoso. A missão é um lugar de perigos. A missão cristã é um lugar de perigo. Onde os discípulos estavam? Trancafiados no cenáculo pelo medo. Dentro do cenáculo, eles estavam na missão? Não estavam na missão. Eles estavam em um lugar seguro. Mas o interessante é que Cristo nos tira do lugar seguro e nos coloca na missão. Se você quer uma religião para concordar com você, para te deixar feliz o tempo inteiro, e para te colocar em lugares de segurança e fora do risco, procure outra religião, não é o cristianismo. O cristianismo, ela nos leva à segurança da salvação, à paz que excede todo entendimento, à alegria indizível e cheia de glória, mas não a uma felicidade circunstancial que tem o mundo nos aplaudindo e lançando confetes. Não! A fé cristã nos envia como inofensivos cordeiros, em cuja boca não se acha palavra e réplica diante de ofensas, porque nós não devemos retribuir o mal com o mal. Devemos ser doces nesse mundo. Devemos ser cordeiros nesse mundo, porque esse mundo está cheio de lobos. Você não é lobo, você é cordeiro. As eleições vêm aí. Lembre-se, você não é lobo. Você não é lobo para devorar pessoas que pensam diferente de você. Você é cordeiro. E o modo mais poderoso de confrontar a ideia diferente não é a pessoa de esquerda
apresentando a ideia de direita. E não é vice-versa. O modo mais poderoso de confrontar sistemas e ideologias é apresentando o Evangelho. O Evangelho demole fortalezas. O Evangelho tira da escuridão, das trevas. O Evangelho gera a mente de Cristo. O Evangelho gera cuidado com o pobre, com o órfão, com a viúva, com o estrangeiro. O Evangelho reconcilia pessoas, quebra o muro da separação. Você quer algo mais revolucionário, bombástico do que o Evangelho? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É dinamis, é dinamite. Dinamis, a palavra original que dá origem a dinamite. O Evangelho explode corações duros. As igrejas estão se preparando já. Se preparando para o tempo das eleições, para proteger famílias, proteger a igreja de Jesus. Quantas igrejas se dividiram por causa disso? Aqui, o que prevalece é o Evangelho, porque o que reconciliou a separação do mundo e fez quebrar o muro da separação não foi nenhuma ideologia, foi o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus. Então você quer apresentar uma verdade libertadora? Apresente o Evangelho de Jesus. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. O Filho foi enviado com autoridade. Agora você é enviado na autoridade de quem? Do Filho de Deus, Criador dos céus e da terra, Redentor, que morreu na cruz. Em Mateus 28 é dito: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Portanto, agora ide e façam discípulos de todos os povos, de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A declaração mais importante na frase, antes de ser o ide, é: todo o poder me foi dado nos céus e na terra, portanto agora vão. Porque se não tem todo o poder me foi dado nos céus e na terra, a gente vai na aventura. E nós não estamos na aventura, nós estamos indo pelo poder do Espírito Santo de Deus. Amém? Nós somos uma igreja enviada. Servimos a um Cristo que envia. Em terceiro lugar, para nós cumprirmos a missão, nós precisamos do sopro divino. Primeiro lugar, paz. Segundo lugar, missão, somos enviados. Terceiro lugar, nós precisamos do sopro divino. Versículo 22. Que a paz esteja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. 21. 22. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebam o Espírito Santo. O Senhor dá a missão. E logo depois de dar a missão, ele faz o quê? Assopra. E diz: recebam o Espírito Santo. Coisa linda, gente. Intuitivamente, a primeira conclusão é: não dá para fazer missão sem o sopro. Não dá para fazer missão sem o envio do Espírito Santo. Nós somos como as velas de um barco. Quanto mais elas se enchem com o vento, mais o barco anda. Nós não somos barcos motorizados. Nós precisamos do vento. Se o vento não vier, o barco fica imóvel e parado. Nós precisamos do vento do Espírito Santo. Mas além dessa leitura correta e intuitiva, que nós precisamos do vento que sopra, esse texto tem por detrás da superfície uma camada de profundidade maior. A Bíblia, ela interpreta a própria Bíblia, ela se confirma e se testifica. Quando aconteceu de novo, ou melhor, quando aconteceu nas Escrituras, anteriormente, o episódio de haver um sopro sobre seres humanos? Quando aconteceu? Gênesis 2. Quando nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, Adão ele é feito do pó da terra. Pó da terra não tem uma propriedade animada e viva em si mesmo. Pode ser simplesmente um boneco. E a Bíblia dramatiza a criação divina sobre o ser humano depois de tantos hajas, imperativos e ordens. A Bíblia não fala haja ser humano. A Bíblia fala de um ser humano feito do barro e Deus num posicionamento como de quem beija, frontal,
afetivo e amoroso, sopra o fôlego da vida. E a Bíblia diz que Adão se torna alma vivente. Se torna gente, alma, feito à imagem e semelhança de Deus. Nesse episódio, primeiro em Gênesis, nós temos um padrão para o segundo. Quem sempre assopra é Deus. E quem sempre recebe a vida é o ser humano. Adão recebeu o sopro. Deus, ele fez o sopro. Ele bafejou. Ele deu o hálito da vida. E quando nós encontramos Cristo na frente dos discípulos, soprando e dizendo, receba o Espírito Santo, nós temos propositalmente na Bíblia um evento colocado em paralelo com Gênesis 2 para dizer, o que aconteceu lá, acontece aqui de alguma forma de novo. O que aconteceu em Gênesis 2? Deus deu a vida e criou a humanidade. E agora, Deus assopra e está criando a humanidade, a nova humanidade. É por isso que a Bíblia fala tanto sobre ser nova criatura, nova humanidade. A Bíblia fala de ser novos céus e nova terra, porque redenção não é o descarte da criação. Redenção é recriação, é criar de novo. Não é nascer somente, é novo nascimento, é nascer de novo. Jesus está soprando, gente, sobre os discípulos, dizendo, recebam o Espírito Santo no primeiro dia da semana. Está fazendo analogia a Gênesis 2, quando a humanidade começou, e agora está dizendo, o mundo começa de novo. A humanidade começa de novo. No primeiro dia da semana, porque o primeiro dia da semana é o primeiro dia de um novo tempo, de uma nova era, a nova era do Messias. O tempo da redenção. Esse é o primeiro dia da redenção, que é inaugurado com a ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus começa o novo mundo de Deus. E diante dos discípulos, ele está dizendo, o sopro chegou sobre vocês. O novo mundo de Deus chegou aqui. Eu pergunto, o novo mundo de Deus chegou na sua vida? Tudo mudou? Eis que tudo se fez novo, as coisas velhas se passaram. Você nasceu de novo? Você tem novo propósito de vida? Que seja assim. Mas eu pergunto, você recebeu só o primeiro sopro de Gênesis 2 para se tornar alma vivente? Gente, ser humano, ou recebeu o segundo sopro para se tornar filho, redimido, nova criação? O mundo já recebeu os dois sopros de Deus? Não. A missão da igreja é pregar o evangelho para que o segundo sopro de Deus venha. Amém? O primeiro sopro a humanidade inteira recebeu. Todos foram criados à imagem e semelhança de Deus. A gente não lida com nenhum boneco. Nenhum boneco. A gente lida com gente, porque Deus soprou o fôlego da vida. Não tem gente desprezível, como uma artista recentemente falou essa semana dos evangélicos. Povo desprezível. Não tem gente desprezível. Não tem muçulmano desprezível. Não tem budista desprezível. Não tem religião, não tem adepto de nenhuma religião desprezível, porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus e ninguém é boneco. Sobre esse episódio, abrindo um parêntese, alguém fez um comentário muito pertinente e verdadeiro. Se você pega uma frase dessa, esse pessoal é desprezível, é a pior espécie de gente que existe, falarem sobre os evangélicos. Pega essa frase. Se essa frase fosse dita sobre judeus, muçulmanos, povos de matriz africana, de religião de matriz africana, isso seria cadeia, seria prisão. Não tem ninguém desprezível. Quem falou isso não é desprezível. Ninguém é desprezível. Por quê? Porque houve o primeiro sopro de Deus. Amém? E a missão da igreja é que o segundo sopro do Senhor venha, gente. Mas esse segundo sopro não é nosso, é do Senhor. A missão da igreja não é ficar soprando. Às vezes a gente tenta soprar,
fazer o que o Espírito Santo faz, a gente não faz. Não é por força, não é por violência, é pelo Espírito Santo de Deus. Não é a eloquência do pregador, não são nossas táticas de divulgação, não é o melhor louvor que existe. Eu gosto disso tudo, gente. Mas isso não gera o sopro de Deus. A igreja pode ter tudo isso e ser vazia, e ser cheia de gente vazia. Mas o sopro de Deus é diferente. E aí, esse sopro de Jesus diz: a humanidade começa de novo. E porque a humanidade já começou, a gente pode viver o novo reino de Deus. E pode ir pelo vento que enche nossas velas. E o vento, quando enche as velas, faz a gente ir e a gente caminhar. 1 Coríntios 15, 45 fala assim: está escrito, o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente, mas o último Adão é espírito vivificante. Qual a explicação desse texto? O primeiro Adão, que se tornou alma vivente, recebeu vida. O segundo Adão, ele dá a vida. Um recebe, o outro dá. Deus nunca recebe, Deus sempre dá a vida. A nossa missão não é dar vida. A nossa missão é proclamar a mensagem do Deus que deu a vida. Deu a vida no Calvário e dá a vida soprando. Que o sopro de Deus, a regeneração venha sobre a sua vida, para que você creia em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E em último lugar, para terminar, versículo 23, diz assim: se de alguns de vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados, mas se os retiverem, são retidos. A missão da igreja é proclamar o perdão de Deus. Olha que dinâmica linda. Paz sobre vocês, trancafiados, cheios de medo. Saiam da bolha do medo de vocês. Como o Pai me enviou, eu envio. Vão para fora. Vão para o risco. Sejam cordeiros no meio dos lobos. Sopro. Recebam o Espírito Santo e vão. A nova humanidade começa. E vocês são agentes emissários do novo reino do reino de Deus hoje. E aí então vão no poder do Espírito Santo e proclamem o perdão, perdoem. Que dinâmica linda da missão. Perceberam que a dinâmica está tirando de dentro do cenáculo e levando para fora. A mensagem é: se de alguns de vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados, mas se os retiverem, são retidos. A mensagem não significa que eu e você temos o poder absoluto e último de perdoar as pessoas, porque o débito delas, em última instância, é com Deus. Mas a igreja é colocada aqui na condição de um povo enviado. É um povo emissário. Assim como a gente não reconcilia com Deus, mas proclama a reconciliação, esse texto nos deixa tão umbilicalmente unidos a quem nos envia, que atribui a obra dele, do perdão, à igreja, dizendo que nós somos o povo que vai e que perdoa, porque proclama a mensagem da reconciliação. E quando o perdão existe, o perdão é dado pelo Senhor, esse perdão não é psicológico, as pessoas são de fato perdoadas. É impressionante como o perdão do Senhor escandaliza. Quantas vezes nós ouvimos já: essa pessoa fez tudo de mal a vida inteira e na 1ª hora vai ser perdoada. Irmãos, irmãs, o perdão de Deus é um escândalo. Vocês se lembram que Jonas foi para Nínive? Ele era judeu e Nínive era o povo que estava sob a iminência de esmagar a cabeça do povo judeu. Como se dissesse para um americano: vai e prega para os iranianos. Vai e prega para o povo que quer destruir o seu povo. E Jonas vai, a contragosto. Porque ele não quer que o povo se arrependa.
E ele é o bem-sucedido evangelista mais infeliz de todos os tempos. Porque o povo se converte a um grande avivamento, mas ele é infeliz com a conversão daquele povo. E ele fala assim: eu sabia que o Senhor ia fazer isso. Porque o Senhor é misericordioso. Eu sabia. Porque o Senhor é misericordioso. Esse perdão é um escândalo, gente. Deus perdoa e, pasmem, as pessoas são perdoadas. Mas o perdão de Deus não é barato. Ele é gratuito, mas é caro. Gratuito, mas caro. Quando numa calamidade natural, chega comida, água potável, roupa, isso tudo é muito caro. Muito caro. Mas é dado de graça. Mas custou. O perdão custa o sangue de Jesus. Custa a morte do imortal, do eterno, que se faz gente, carne, ossos e sangue para morrer por nós no Calvário e nos reconciliar com Deus, mas é gratuito. E é por isso que a graça não é barata. A graça é cara, mas é de graça. É um escândalo. Eu estou hoje convidando você a fazer parte desse escândalo, do escândalo da cruz. Estou convidando quem não faz parte do escândalo a fazer. E esta igreja ser escandalosa pela cruz. Sabe por quê, gente? Porque os escândalos que envolvem a igreja evangélica são escândalos muitas vezes de dinheiro. De instrumentalização da política. Ou instrumentalização da fé para fins políticos e de poder. São escândalos sexuais. Mas como alguém já disse, existe um escândalo que não pode ser removido. Todos os outros podem ser removidos. Mas existe um escândalo que não pode ser removido, que é o escândalo da cruz de Jesus. Porque a pedra angular, a principal pedra para a gente, que é a pedra que é fundamento e base do edifício, se torna pedra de escândalo para muitos. Então Jesus vai ser pedra de escândalo, pedra que os construtores desprezaram, e vai ser a pedra angular para a gente. Jesus vai ser cheiro de vida para quem crê, e vai ser cheiro de morte para quem não crê. Quem crê está salvo, quem não crê está condenado sob a ira de Deus. Por isso que o texto diz, se houver perdão, arrependimento, haverá de fato gente reconciliada com Deus, mas se os retiverem, são retidos. O que é essa ideia? Se não houver arrependimento, se não houver propósito de reconciliação com Deus, aceitando a sua reconciliação, haverá retenção. Essa retenção é a ideia de segurar. E quem não vive debaixo do perdão está de fato travancado, preso. Porque a falta do perdão destrói, inclusive em relacionamentos interpessoais. Mas a cruz de Jesus reconcilia o ser humano com Deus e reconcilia o ser humano com o seu próximo. Se você recebeu esse grande perdão de Deus, você também é chamado a ir pelo mundo perdoando, proclamando a mensagem do perdão e a perdoar. Se reconcilie com seus filhos, se reconcilie com seus pais, viva abundantemente no seu casamento. Perdoe quem te ofendeu. Não se meça e não se defina pela mágoa e pela angústia, mas pela libertação do Calvário que perdoa. Deus abençoe ricamente vocês. Que nós sejamos o povo enviado pelo Senhor. O povo que é enviado porque recebeu a mensagem da paz. O povo enviado que recebeu a mensagem da paz é um povo que é enviado na autoridade de Jesus, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Esse povo enviado é o povo que recebe o sopro do Espírito Santo. E o povo que recebe o sopro do Espírito Santo é o povo que vai ao mundo e proclama o perdão e perdoa. Então guarde essa mensagem no coração com 4 palavras: paz, missão
sopro e perdão. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar.